preocupação exagerada com a saúde atinge 5% da população brasileira. E relação entre futebol e sociedade é tema da entrevista de estúdio desta semana. Estes são os destaques do Circuito FMG, que começa agora. Boa noite. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia que para muitos é sinônimo de dor no corpo, mal-estar, herança da folia do carnaval. Mas para 5% dos brasileiros, quando algo parece estar errado com a saúde, vira uma preocupação exagerada. São os hipocondríacos. A constante sensação de estar doente fez dos exames médicos algo rotineiro na vida de Oliver. Bastava qualquer sintoma para vir o receio de uma doença grave. Eu sempre ia no médico. Não queria tomar remédio, queria descobrir o que eu tinha. Se eu sentia gripe, por exemplo, tá? Nunca era gripe. Era úlcera, era câncer de cérebro, nunca era doença comum. A hipocondria atinge de forma igual homens e mulheres e normalmente se manifesta no início da vida adulta. Algumas situações podem aumentar as chances de desenvolvê-la, como ter convivido com a doença grave, a morte de um ente próximo, sofrer transtorno de ansiedade ou ter algum familiar que é hipocondríaco. Eles têm uma crença não delirante, eles mesmo às vezes eles questionam se realmente têm ou não, mas estão sempre preocupados em terem um quadro. Eles não estão proibidos de terem outras doenças clínicas. Não, o fato deles terem essa preocupação não quer dizer que, olha, vai embora que você não tem nada. Sim, ele tem um quadro chato, complexo, que o torna passível de ter um sofrimento maior na vida, que se chama hipocondria. O tratamento da hipocondria tem várias abordagens. A metodologia mais usada é a psicologia cognitiva comportamental, método que permite ao paciente reconhecer as causas do comportamento ansioso, além de ensinar formas de controle. O indivíduo é constituído por um aspecto que é o aspecto corporal, que a gente chama de fisiológico, é constituído pela parte espiritual, que são sentimentos, emoções, intuições, e constituído também pela parte que é racional. Então, o que a gente foca? São os três integrados e complexos. Quem sofre com o problema lembra das dificuldades e da importância de conhecer o assunto. A hipocondria, ela não é... Ela parece uma coisa... A hipocondria é tipo a depressão, sabe? Só sente quem tem. E assim, ninguém acredita, ninguém leva a sério. Boa noite, Larissa. Quais as novidades da universidade hoje? Boa noite, Milene. Olha, as novidades da universidade são as seguintes hoje. Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para o segundo UFMG Science Soccer. O evento, que acontece no dia 13 de março, vai trazer para o Campus Pampulha palestras com os fisiologistas Roberto Chiari, do Atlético, e Eduardo Pimenta, do Cruzeiro. O objetivo é discutir a importância do treinamento no futebol moderno. A taxa de inscrição é de R$ 100 e o cadastro deve ser feito pelo site cursosieventos.ufmg.br. Lembrando que o número de vagas é limitado, são apenas 120 vagas. Outras informações você confere pelos telefones 3409-2314 ou 3409-2331. O Centro Cultural da UFMG vai realizar no dia 14 de março uma audição para selecionar novos dançarinos para o Grupo Congá, de danças populares mineiras. Podem fazer os testes candidatos que tenham entre 18 e 40 anos. Para participar, não é necessário ser um dançarino profissional. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 pelo site centrocultural.fmg.br. A audição vai acontecer no próprio centro, que fica na Avenida Santos Dumont, número 174. Mais detalhes estão disponíveis pelo telefone 3409-8290. E o diário fica por aqui. Um excelente final de feriados a todos e até amanhã. Obrigada, Larissa. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere uma entrevista sobre relação entre futebol e sociedade no Brasil.
O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Criado pelos ingleses, o futebol é considerado no Brasil uma paixão nacional. Com 2 Copas do Mundo disputadas por aqui, não faltam histórias para contar. E quem vai nos ajudar a entender a evolução desse esporte ao longo dos anos e a relação que ele tem com a sociedade é o professor da Faculdade de Letras da UFMG, membro do grupo de pesquisa Folia e também diretor do acervo de escritores mineiros, Marcelino Rodrigues da Silva, que escreveu um livro juntando literatura, jornalismo e futebol. Professor, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa entrevista. Boa noite. É um prazer estar aqui no Circuito UFMG. E qual a relação que tem entre o jornalismo, o futebol e a literatura? Foi difícil amarrar esses 3 temas? Bom, é uma questão que, vamos dizer, entender essa relação tem sido, vamos dizer assim, a busca da minha pesquisa ao longo do tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me formei na graduação de letras no início dos anos 90, eu não tinha ideia fixa de estudar futebol, não. Eu procurava um tema do que a gente chama de literatura não canônica, algo que estivesse fora do centro da tradição literária, né? E nessa época saíram aqueles 2 livros mais conhecidos de crônicas do Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais e A Pátria em Chuteiras. Eu estava procurando um tema para o meu mestrado, né, e resolvi fazer o mestrado por ali, né, a partir das crônicas do Nelson Rodrigues. A linha de pesquisa era literatura e outros sistemas semióticos, né. E a partir dali eu fui começando a desenvolver o que eu acho que é o eixo central do meu trabalho, né, da minha pesquisa, que é essa ideia de que, de alguma maneira, a literatura, as artes, né, sobretudo quando elas estão presentes no jornalismo, elas ajudam a gente a construir os mais diversos aspectos da realidade, inclusive o futebol. Quer dizer, de certa forma, foi a literatura, as artes e a literatura, que, ali no campo do jornalismo, que criaram um pouco essa maneira particular, né, que o brasileiro tem, que o Brasil tem, né, de interpretar, de viver, de fruir, de viver o futebol, né? Professor, por que o Brasil tem uma relação tão profunda, uma identidade tão profunda com o futebol? As raízes disso, com certeza, são históricas, né? Tem a ver um pouco com a história do futebol no Brasil. O futebol chega no Brasil no final do século XIX, trazido sobretudo por estudantes das classes mais altas que estudavam na Europa e voltavam para o Brasil, trazendo material, as regras do jogo, né? Quer dizer, ele chega como um esporte elitista, né? Mas rapidamente, né, sobretudo a partir da década de 1910, ele se torna um esporte extremamente popular, né? Um esporte que começa a ser praticado, visto e curtido, né, pelas classes populares nas grandes cidades, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em outras cidades do país, né? E com o tempo, pela maneira particular como esses novos jogadores e torcedores se engajavam no jogo, né, o futebol acabou sendo reconhecido como uma espécie de símbolo da identidade nacional, de símbolo da brasilidade. Então, o sucesso do futebol tem muito a ver com essa incorporação do futebol, com essa assimilação do futebol, né? Com essa percepção que se criou de que, através do futebol, a gente expressava um pouco daquilo que a gente tem de específico, de particular, né? Essa transformação do futebol em símbolo da identidade nacional tem a ver, por exemplo, né, com o Brasil do samba, o Brasil, né, do carnaval, né, o Brasil do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, o surgimento mesmo de uma certa imagem do Brasil com a qual o futebol foi convergente. Então o futebol, vamos dizer, funcionou simbolicamente bem no Brasil. A gente sabe que em cada estado existem os famosos clássicos, por exemplo, Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio. Aqui em Minas, Atlético e Cruzeiro. Qual a avaliação que o senhor faz dessa rivalidade entre os clubes mineiros?
É um caso muito curioso, né? Os últimos anos da minha pesquisa têm sido dedicados mais a Belo Horizonte, né? E uma coisa bastante curiosa que a gente tem na historiografia do futebol, na maneira como a história do futebol é contada, né? A história do futebol brasileiro é contada sobretudo a partir do caso do Rio de Janeiro, né? E o que, vamos dizer assim, a oposição, a dualidade que organiza essa narrativa da história do futebol brasileiro é a oposição entre o povo e a elite. A história do futebol brasileiro, né, da maneira como ela é contada na historiografia, é um pouco a história de como o povo se apoderou daquilo que era da elite, né, do jogo, né? Então, as grandes rivalidades, né, em muitos estados, o caso do Rio é emblemático e é matriz para os outros, né, são geralmente organizadas entre um clube do povo e um clube da elite, né? O caso, por exemplo, do Flamengo e Fluminense, do Fla-Flu, né? O Fluminense como o Pó de Arroz, o clube mais sofisticado, mais elitista do Rio de Janeiro, e o Flamengo, que curiosamente nasceu do Fluminense, né, mas que, sobretudo na década de 30, se tornou um clube popular, né? Representando o povo, né? Então a rivalidade ela representa esse conflito entre o povo e a elite. O curioso na rivalidade mineira, na rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, é que é uma rivalidade entre dois clubes populares, né? Você tem o Atlético, que nasce em 1908 como um clube de elite, né? Como um clube formado por estudantes das classes abastadas de Belo Horizonte, né? A primeira rivalidade central no futebol mineiro, no futebol de Belo Horizonte, é com o América, que também era um clube de elite, né? Então era uma rivalidade entre dois clubes de elite, era o chamado derby, ou clássico das multidões, né? Mas o América, ele muito cedo nessa história do século XX, ele entra em decadência e é muito marcante a questão da profissionalização do futebol na década de 30, a qual o América não adere inicialmente, né? Então ele fica um pouco para trás, né? O Atlético se populariza, o Atlético começa a contratar, isso tudo é uma coisa que acontece principalmente na década de 30, o Atlético começa a contratar jogadores negros, mulatos, sobretudo para enfrentar o Vila Nova, que era o grande campeão da época do início do profissionalismo, e era um clube de operários, né? Então o Atlético começa a contratar jogadores pobres, negros e mulatos e acaba construindo essa imagem de clube do povo. O Cruzeiro, por sua vez, nasce em 21, né? Como um clube formado pela colônia de imigrantes italianos, né, que eram predominantemente pessoas do povo, eram artesãos, eram agricultores, eram pequenos comerciantes, tinham ali alguns empresários, mas eram predominantemente gente do povo, artesãos, comerciantes, agricultores, né? Então, quer dizer, o Cruzeiro também é um clube popular. Então, é uma rivalidade entre dois clubes populares, né? Isso é uma característica interessante. Professor, infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas a última pergunta, em relação à Copa do Mundo do ano passado, ela trouxe o que de positivo para o esporte, apesar do 7-1 que o Brasil levou da Alemanha? Eu acho que a grande lição, né, porque a Copa não foi só a final, né? A Copa foi marcada sobretudo pela aquela expectativa em função das manifestações de junho de 2013, né? Pela crítica, né, em relação ao uso político da Copa, ao desperdício de dinheiro, né? Então a Copa foi cercada de uma grande tensão. Então eu acho que a pergunta que se fazia quando a gente entrou na Copa era se o Brasil ainda era o país do futebol, né? O Brasil viveu a Copa de um jeito bacana, né? A festa foi bacana, a organização não teve grandes furos, né? Então, quer dizer, no sentimento do povo, talvez o Brasil tenha mostrado que continue sendo o país do futebol, mas no campo os 7-1 mostraram, né, flagrantemente que nós não dominamos mais, né, a mágica do futebol, que nós não somos mais hegemônicos no futebol. Então, de certa forma, eu acho que a Copa representa o fim do futebol como um mito político, como um mito do Brasil nacionalista, como um mito da democracia de raças, né? Como dos mitos populistas que sustentaram um pouco a política brasileira durante grande parte do século XX. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu sei que é um tema que dá para a gente ficar aqui conversando por horas. Uma boa noite, muito obrigado. Tá? Boa noite, muito obrigado. O Circuito UFMG termina agora.